Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tenho certeza de que todos aqui já me conhecem. Mas caso você que esteja me assistindo nesse momento não saiba quem sou eu sou o gestor das áreas de treinamento e qualidade aqui do Grupo Anova. Também terapeuta comportamental e psicólogo organizacional do trabalho. Hoje eu venho falar com vocês a respeito de algumas dicas de língua portuguesa, mas não só na fala, também na escrita, que é o foco do que a gente vai conversar aqui. Sabemos então que hoje em dia, cada vez mais, os nossos clientes preferem falar conosco via WhatsApp, ou via ChatBee, ou quaisquer outras plataformas que nós tenhamos aqui internamente na empresa. Assim como em outras todas, as nossas concorrentes também cada vez mais ficam muito fortes quando nós falamos em produtos de maneira digital. Então, ao invés de eu ligar, eu mando mensagens e negocio com aquele cliente que por vezes não consegue falar o alô comigo, mas consegue responder aquela mensagem. Por que então que eu venho aqui falar sobre esse assunto com vocês? Sabemos também que é extremamente importante que eu saiba como colocar as palavras tanto de maneira falada quanto também de maneira escrita, a fim de conseguir passar para aquela pessoa do outro lado do meu WhatsApp, vamos colocar assim, que nós somos uma empresa idônea, ou seja, que nós existimos, que nós estamos no mercado, que nós somos fortes no que fazemos. Também, através da minha escrita, é importante que eu passe a transparência nos processos internos. Eu consigo passar essa transparência, eu sabendo exatamente do que se trata o meu produto, o sistema, horário de trabalho, quais são os números de telefone que esse cliente pode entrar em contato com a gente, ou eu ficando à disposição sempre que esse cliente me chamar ali via as plataformas digitais. Outro ponto é a responsabilidade. Quando eu escrevo de maneira correta, lá na plataforma que eu trabalho, eu faço com que esse cliente entenda, fora isso que a gente falou, também a responsabilidade de quem somos nós. E a nossa responsabilidade em fazer aquele acordo, em mostrar para aquele cliente que mesmo não sendo um contato via voz, nós sabemos do que se trata e como nós vamos negociar. Então a responsabilidade ela é de extrema necessidade para que nós tenhamos sucesso no negócio. Outro ponto que nós precisamos ficar bastante atentos também é a respeito da fidelidade desse cliente. Quando eu escrevo bem, assim como quando antes a parte escrita era o foco e eu conseguia fidelizar esse cliente, na escrita isso também pode acontecer. Mesmo que na sua carteira todos falem nas plataformas digitais, é importante que você fidelize esse cliente até saindo, gente, desse mundo digital. Nós podemos ali, através da escrita, marcar um dia, um melhor horário, para poder então falar o valor com aquele cliente e perder, quebrar, na verdade, esse vínculo só de maneira digital, que a gente sabe que vem crescendo, mas que ainda é muito frio. Nada como a voz, a entonação, o tete a tete ali com o cliente. Mais um ponto, o último que eu vou falar aqui, mas não menos importante, é a respeito da seriedade. Então isso vem fechando os outros 4 pontos que eu falei anteriormente, que é a idoneidade, a transparência nos processos, a responsabilidade e a fidelidade. Então essa seriedade, ela faz com que seja o produto final de quando a gente fala com o cliente. Eu não estou falando ali com um parente, com um amigo, com um colega, para poder abreviar, inventar abreviaturas, colocar alguns tipos de carinhas, de corações, de emoji. E a minha escrita precisa ser então séria, uma escrita coerente, para que esse cliente então entenda que nós falamos de uma empresa e não somos aí de qualquer lugar que ele sequer faça alusão do que seja. Esse vídeo não para por aqui. Nos próximos vocês vão conseguir assistir algumas dicas que eu vou dar a respeito dos erros que vocês precisam evitar quando vocês estiverem falando com o cliente de maneira escrita. Então não saia daí, coloca o seu comentário, curte esse vídeo, é de extrema importância, e cutuca o seu colega aí do lado para que ele também possa assistir. Então, até o próximo vídeo.
Olá pessoal, voltei, como falei lá no primeiro vídeo, para falar com vocês hoje a respeito das negociações digitais, né? Ou digitais, pelo WhatsApp, pelo ChatBee, ou seja, pela sua melhor plataforma de comunicação para que você fale com o cliente. O primeiro grande erro que a gente comete, tanto na parte falada, quanto também aqui na escrita que nós estamos observando no decorrer dos tempos lá nos WhatsApps da vida, continua sendo o vilão do call center, que é o gerúndio. Jorge, mas o que é esse gerúndio? Todos os verbos com terminação em NDO. Por exemplo, andando, comendo, bebendo, enviando, vestindo. Tudo isso que termina com NDO é um gerúndio, mas essas palavras não estão erradas. O que acontece, o que torna com que essa escrita fique errada é quando eu pego este verbo com terminação, vamos colocar ando, endo, indo, e na frente deste verbo eu coloco um outro verbo que ficaria como se fosse um verbo auxiliar, que é o estar. Então, se eu coloco um verbo estar, né, o verbo estar, na frente de um outro verbo com terminação em NDO, aí eu saio do gerúndio e cometo o que em língua portuguesa a gente chama de gerundismo. Aí é que o erro acaba aparecendo e a nossa negociação fica falha, os programas humorísticos acabam fazendo a maior chacota conosco todas as vezes em que eles vão falar a respeito de call center. Eles falam e eles colocam pessoas falando, mas olha, o senhor vai estar verificando, o senhor pode estar recebendo, o senhor pode estar pagando. Gente, não é dessa maneira. Eu tiro na verdade esse verbo estar e eu vou direto na ação do próximo verbo, que é aquele verbo com a terminação em NDO. Por exemplo, ao invés de você escrever para o seu cliente falando para ele que você vai estar verificando ou que você vai estar enviando o boleto para ele, você pode simplesmente dizer que você vai enviar o boleto para ele, que você vai verificar, né? Eu estarei enviando, eu vou enviar e não eu vou estar enviando, o senhor pode estar imprimindo, o senhor pode estar recebendo, e aí a gente vai riscar isso do nosso vocabulário, porque na verdade não existe. Então cuidado com isso, gente. Tanto na parte falada, o que cansa também, porque é muito triste da gente ver que ainda hoje as pessoas a todo momento utilizam o gerundismo. Então abole isso do seu dia a dia, tá ok? Para o próximo vídeo, nós vamos falar a respeito dos condicionantes da língua portuguesa. Ah, você não sabe o que é um condicionante da língua portuguesa? Então aguarda o nosso próximo momento juntos, que eu vou falar com vocês. Até a próxima, tchau, tchau. Olha eu aqui mais uma vez, e hoje, dando sequência na língua portuguesa escrita, nós vamos falar a respeito dos condicionantes da língua portuguesa. Mas o que é um condicionante da língua portuguesa, gente? Condicionante é quando eu escrevo para o meu cliente, eu gostaria de falar com o Jorge. Se você gostaria, você não gosta mais. Tá errado escrever dessa maneira. Então, tanto quando você estiver ali no telefone com seu cliente, quanto por mensagens, pela plataforma que você utiliza para melhor negociação, você vai evitar palavras. Eu gostaria de falar, eu poderia falar. Não. Olha, eu quero falar com o Jorge. Posso falar com o Jorge? Jorge, é você? A gente vai tirar tudo isso que dê uma ideia de dubialidade da minha fala, ou seja, aquilo que pareça dúbio, né? Que tem ali talvez um duplo sentido, que poderia, eu posso, mas não posso. Então, se eu tenho e eu dou espaço para que exista essa margem, eu então não quero mais falar com o cliente. Aqui, gente, os condicionantes da língua portuguesa, nós também precisamos evitar no nosso dia a dia. Nós não gostaríamos de falar com as pessoas,
Nós gostamos de falar com as pessoas. É claro que você pode ser alguém que não gosta de falar com pessoas a todo tempo, até porque nós já trabalhamos com pessoas. E aí quando a gente sai, a gente quer ter aquele momento, nós com o fone, nós com a nossa música, e aí neste momento sim nós não gostaríamos de falar com ninguém. Mas tirando isso, a gente vive em sociedade e é necessário que nós falemos com os outros. Então, gente, o vídeo de hoje nada mais é que evitem os condicionantes. Você não gostaria, você vai falar com o seu cliente. Até o próximo vídeo, onde nós vamos falar a respeito de plural. Exatamente. Parece bem simples, mas será que você está utilizando o plural de maneira correta? Até a próxima. Tchau, tchau. Mais uma vez, eu venho aqui para falar com vocês a respeito de língua portuguesa. São dicas rápidas, tá, gente? Quem sabe, dependendo aí dos comentários e da maneira que vocês consumirem esse conteúdo, a gente não traga mais coisas aqui para vocês. Hoje, então, na verdade, nós vamos falar a respeito de 2 pontos. O primeiro ponto é o plural e o segundo ponto, o pleonasmo. Você sabe do que se trata? Bom, o plural todo mundo conhece, né? Eu não posso falar as pombas no fio. Se existem pombas, elas estão nos fios, ou as pombas no fio. Eu tenho que tomar cuidado trazendo isso para a nossa realidade quando eu estou falando com o meu cliente, né? Quando eu falo para ele que nós vai enviar o boleto para ele, está errado. Nós vamos enviar o boleto. Palavras que tem ali o S no final dela é uma palavra no plural. Então toda a minha construção frasal precisa estar de acordo com isso. Eu não posso misturar ali aleatoriamente palavras dentro de uma mesma oração que sejam no plural e no singular, a menos que exista uma brincadeira ou uma regra atípica para que isso aconteça. Fora desse contexto, a gente sempre vai utilizar a maneira formal. Então, nós vamos enviar o boleto para o senhor, nós iremos enviar os boletos para o senhor e assim sucessivamente. Parece que é óbvio, mas nós vemos e ouvimos enquanto qualidade muita coisa acontecer e que abole e que joga fora todo esse plural. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. O plural ele precisa existir nas minhas frases. O que vem acompanhando isso, gente, é o pleonasmo. Tenho certeza que todo mundo aqui já estudou isso. Não lembra o que é pleonasmo? Então vamos lá. Deixa eu ver uma maneira de passar aqui para vocês um exemplo de pleonasmo. Boa! Um exemplo de pleonasmo para a gente que trabalha com cobrança. Todo mundo já falou, ou a maioria, se não falou, vai falar, vamos dizer assim. Pleonasmo, quitação total do débito. Se é quitação, é total. Subir para cima, descer para baixo, são tipos de pleonasmo. Quando a gente traz para a nossa realidade, eu também preciso tomar cuidado. Claro que o seu cliente, ele não vai bater o pé, né? Ele não vai bater o pé ali com você porque você utilizou um pleonasmo, ou pelo menos a gente acha que não. Mas vai que você pega um cliente que entende de língua portuguesa. Pode ser que ele não queira falar com você justamente porque você não sabe escrever. Gente, isso já aconteceu comigo, tá? Em certo momento da vida, eu fiquei devendo, me ligaram e a pessoa falava muito errado. Eu não consegui negociar. E depois, outra pessoa me ligou e eu consegui realizar o pagamento, ainda bem. Todo mundo, se não passou, vai passar ainda por isso. Mas voltando à nossa realidade aqui, tome bastante cuidado com a maneira que você se expressa e que você vai falar com o cliente. Como falamos lá no primeiro vídeo dessa temporada, nós precisamos ter seriedade e escrever de maneira correta, formal com o meu cliente. Mas não é um formal que vai deixar o seu conteúdo pesado. É um formal que vai fazer com que você consiga transmitir para o seu cliente o que você precisa de maneira justa e correta, com uma língua limpa e cristalina. Só assim você vai obter sucesso. O próximo vídeo e o último que a gente vai falar dessa temporada vai ser a respeito da concordância verbal. Então, até lá. Tchau, tchau. Bom, galera, chegamos aqui para esta temporada no último vídeo.
Hoje nós vamos falar rapidamente a respeito então das concordâncias verbais. Quando eu falo de concordância verbal dentro de uma construção de frase, eu preciso entender que a minha frase precisa ter ali uma junção e que faça sentido do sujeito dessa frase com o verbo dessa frase. Concordância verbal, sujeito e verbo. Então eu preciso tomar cuidado com frases do tipo: os operadores enviaram muitos boletos ontem. Exatamente, não estou ficando maluco não. Eu preciso colocar toda a concordância corretinha dentro dessa frase. Então o ideal seria eu falar ali que ontem os meus agentes, os meus operadores, os meus recursos enviaram muitos boletos. Então eu preciso construir essa frase de maneira correta. A mesma coisa quando você está ali negociando com o seu cliente. Você precisa a todo momento ficar atento para que a sua concordância verbal seja correta, a sua concordância nominal seja correta, que você utilize os verbos de tratamento. E tudo isso vai fazer com que a sua negociação fique mais firme, concisa e coerente. Nós, enquanto área de treinamento e qualidade, nós vamos disponibilizar aqui na própria plataforma Bidu uma wiki, onde você vai ter ali algumas situações de cliente que alega que o que você está cobrando está muito caro, tem outras prioridades, enfim, nós vamos colocar um leque de opções para vocês olharem isso. Por quê? Se você tiver com dúvida de como que você pode colocar as suas palavras numa negociação, é só você verificar na sua wiki, que a gente vai disponibilizar para vocês através de um link, para que você acesse-a, para que você a leia e para que você sempre retorne a ela quando necessário. Lá você vai ter modelos prontos, frases prontas, trechos de negociação que já estão prontos, né? E aí você só vai copiar e colar isso na plataforma, que seja um ChatBee, que seja o WhatsApp da vida, que você utiliza para poder fazer a sua negociação. Assim você minimiza o índice de erros de escrita e, claro, né, gente, nós somos brasileiros, a gente gosta que as pessoas ajudem a gente. A gente já vai disponibilizar algo pronto para você, é só você utilizar aquilo. Para melhorar este material, isso acontece, nossa empresa ela é viva, nós contamos com a sua participação. Então você pode também nos enviar sugestões. Olha, Jorge, Júlio, Vitória, Cleide, Murilo, aconteceu uma situação X. Como eu posso falar ou escrever isso para o meu cliente? A gente vai estudar o seu caso e vai levar, caso seja possível, isso também para esse material. Galera, então ficamos por aqui. Eu espero que vocês voltem e revisitem sempre que possível essas pequenas pílulas que a gente falou aqui a respeito de língua portuguesa. Foram super simples, mas que utilizadas de maneira correta, vocês conseguirão chegar ao sucesso nos negócios. É óbvio que erros existem, mas a gente não pode pecar ou falhar por algo que é tão simples, que é a nossa língua materna. Então eu conto com vocês, até mais e tchau, tchau.